esta manhã abençoada. E você é nosso convidado, você pode participar conosco. E hoje nós temos o privilégio, a honra de estar aqui com o nosso irmão, amigo Gabriel, para contar aqui um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória em Cristo Jesus. Gabriel, cumprimento o povo aí com a paz do Senhor, fica à vontade. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aí para contar um pouco o que Cristo fez com a nossa vida, que mudou bastante. A presença de Cristo é maravilhosa, né, pastor? Graças a Deus. Uma coisa que Deus fez a obra, né? Está fazendo a obra e que continue assim sempre. Amém. Graças a Deus. O Gabriel está um pouco tímido, mas nós vamos aqui. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta manhã e vamos aí ouvir o testemunho de vida, pois a palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos testificar, ser-me-eis testemunha, e testemunhar é exatamente isso, contar aquilo que Cristo ele fez. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta manhã, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Pedimos perdão, pois nós somos pecadores e falhos, erramos em pensamentos, palavras e em obras, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e pode nos socorrer, dando-nos, ó Deus, a direção certa a seguir. Assim como o Senhor operou no passado, nós cremos que o Senhor continua operando até hoje. Fala conosco no decorrer desta manhã, que este testemunho ele venha servir de base, venha servir, ó Deus amado, para vidas, todos quantos forem alcançados por esta bênção, por esta graça, que possam também, ó Deus, testificar dos milagres e das providências do Senhor. Nós pedimos e temos a certeza da nossa resposta em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Para você que está nos acompanhando neste momento, são 8 horas com 33 minutos. Vamos, nesse momento, ouvir aí um lindo testemunho do nosso irmão Gabriel. Gabriel, só vitória? Só na bênção. Graças a Deus, a alegria de Deus e a paz para transmitir, né? Só bênçãos que Deus testemunha, que a gente tem o testemunho da nossa vida, né? Que as obras que Deus faz na nossa vida, que só maravilhas. A gente, para falar de Deus, é só maravilhas, só vitória que a gente tem. Graças a Deus, que Deus continue e permaneça assim, né? Nesse amor, amém, nesse fervor. Gabriel está aí conosco já há algum tempo e Deus está operando, já está aí abrindo culto, já está trabalhando para o Senhor, se esforçando cada dia mais. Gabriel, conta um pouquinho da sua trajetória antes de conhecer a Cristo, quando você era mais novo, mais jovem, como que era a sua vida, como que você passou antes de ter o conhecimento de Deus? Pastor, eu fui um cara, assim, na nossa gíria popular, né, que Deus ainda está fazendo a obra ainda, tem pouco tempo que eu fui um rapaz convertido, mas, porém, Deus fez uma obra tão grande na minha vida que eu só tenho que agradecer Ele. Todo dia, antes de eu deitar, eu bato meu joelho no chão e agradeço a Deus, porque eu fui um cara que minha mãe morreu, eu tinha 9 anos de idade. Com 12 anos de idade eu saí de casa, meu pai não conseguiu me controlar porque tinha que trabalhar e sustentar a casa, então não conseguiu me controlar, eu saí de casa. Então fui pro mundo, fui andar, aprendi com a lei do mundo, apanhei demais, quebrei muita cara, até que eu conheci as drogas. Então eu fui um cara que usei muita droga, comecei na maconha, igual todo mundo começa, né, pastor? A gente começa na maconha, dá um tapa aqui, ali, então acha que vai ser só por aquilo, mas não, meus irmãos. O inimigo ele é sujo, então ele vai te apresentando mais coisas. Depois da maconha aprendi a bebida porque trabalhava numa carvoeira, então como os irmãos sabem, numa carvoeira o que mais tem é cachaça, muito pessoal de fora, muita droga, então por ali eu fui conhecendo. Sempre tem aquele amigo que chama a gente de careta, que a gente não usa droga, então não serve para andar. Então por eu estar um cara sozinho, a gente quer tentar entrar em amizade. Então nessa de amizade que eu fui me afundando nas drogas. Então comecei a usar a cocaína. Aí um certo ponto que a gente vai ficando velho, então a cocaína já não faz mais aquele efeito.
aí você já entra no crack, aí é a perdição da vida, meus irmãos. Quando eu comecei a usar o crack, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, então sempre usando crack e não tinha dinheiro, fumava as coisas de casa, ia preso, passava preso a maioria das vezes, então para roubar, para fumar, então é uma coisa muito triste. E pela honra e a glória do Senhor, eu conheci uma pessoa ótima na minha vida, que todas as vezes que eu me colocava assim a usar droga, pedia ela para guardar dinheiro, que hoje ela é minha esposa, pedia ela para guardar o dinheiro, ficava de olho nela, ia lá e roubava o dinheiro dela para ir usar droga, e ela sempre orando e jejuando, pedindo a Deus. Tive um filho com ela, larguei esse filho por causa das drogas, larguei esse filho aí, fui embora para São Paulo, lá usei muita droga também, sabe, e Deus foi sempre fazendo a obra. Lá em São Paulo, conheci um moço lá da igreja, era até uma igreja de Deus é Amor, nunca tinha visto o cara, foi um anjo de Deus, que tudo que está acontecendo na minha vida hoje foi testemunhado por ele. Amém. Foi testemunhado por ele. Ele chegou e me disse que eu ia ser um missionário da igreja, e eu estava com um cigarro de maconha na mão e 1 litro de cachaça do lado. E ele, na nossa conversa, em 10 minutos, ele me contou minha vida todinha. Aí não quis dar ideia, mas pela honra e glória do Senhor, ele falou para mim que quando eu chegasse no lugar onde eu estava morando, lá em São Paulo, Deus ia me mostrar quem estava aqui me esperando e quem estava aqui me aguardando aqui, e orando e pedindo a Deus que eu voltasse para casa, porque lá, meus irmãos, eu fui mesmo, acho que foi através do demônio, sabe? Porque ele me levou, me arrastou, me fez fazer coisas que eu jamais imaginava que eu ia fazer. Eu usava droga todo dia, toda hora, era cocaína, e não conseguia, sabe, parar. Até então que esse rapaz chegou em mim e me disse: você vai ver. Aí teve uma pessoa que, num certo momento, não queria que eu fosse embora, eu saí escondido de lá, porque eu queria sair, mas todas as vezes que eu falava que eu ia embora, o pessoal não deixava, queria sempre me comprar, me dava mais drogas, e eu ficava, sabe, junto com eles lá. Então a droga que me segurava, então ele sabia o que eu queria, mas não era aquilo. Na verdade, Deus tinha um propósito na minha vida, e eu sempre querendo sair, usando droga. Às vezes eu pensava no meu filho, na minha esposa, que hoje sou casado, pela honra e glória do Senhor. Eu não queria mais estar naquela vida, mas só que por a gente já ter caído em dependência química, aquilo fala um pouco mais forte. Mas nada é mais forte do que Deus. Deus é misericordioso, Deus trabalha, que é uma bênção na vida da gente. Aí, meus irmãos, eu tive que sair escondido para que não contasse para eles que eu tinha comprado a minha passagem para vir embora, porque senão eles não iam deixar eu sair, iam querer me dar mais drogas. Então eu não queria mais aquilo na minha vida. Foi onde eu vim para Minas, fiquei um tempo na casa do meu sogro e decidi morar com a minha esposa. Mas nisso eu continuava usando droga, só que já não era mais a cocaína, porque lá em São Paulo a cocaína é muito forte, e aqui em Minas não tem coisas assim. Então me envolvi novamente no crack, e esse é que é a perdição. Leite, fralda, essas coisas eu já não comprava mais, mas eu usava e sempre pedia a Deus: meu Pai, me tira desse negócio, porque eu não quero mais ver isso. Sempre via nas igrejas os pastores orando, pedia, me ajudava. O pastor mesmo na minha igreja me ajudou bastante, foi um cara muito presente para que eu chegasse até onde eu estou hoje. Amém? Então aqui, pelo que nós já podemos ver, tudo começa quando o senhor sai de casa para poder
ainda jovem, né? Bem jovem. Bem jovem. E as amizades também influenciaram muito. Bastante. Na sua vida. Dá até um conselho, né, para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, pela rádio, pela live, porque tem muitas pessoas que falam, não, amizade não influencia, não faz diferença, não muda nada. A amizade então influencia a vida da pessoa? Influencia porque às vezes a gente está sozinho, sem Deus, então o que acontece? Sempre há uma vaga para o inimigo. Então o inimigo usa as nossas amizades, porque sempre tem um amigo que a gente gosta mais. Então você deposita toda a sua confiança nesse seu amigo, que é um amigo seu para sair, para tudo, só que ele sempre te sacaneia alguma coisa. Mas o que é a presença do inimigo? É a gente sempre estar com esse amigo, ou que seja amigos, ou que seja alguma coisa assim que você distrai a mente com um amigo seu. Aí você quer estar junto, você quer estar fazendo o que ele faz, você quer andar do mesmo jeito que ele anda, quer vestir as mesmas vestes que ele veste. Então a gente acha que esse amigo é um amigo, mas não é. Isso é o inimigo que usa o ser humano para a gente estar lá junto. Então você não quer desfazer dele. Então se ele usa droga, você vai usar porque você quer ser amigo dele, você quer ser o que ele é, você quer ser um espelho, como se fosse o pai da gente, mas não é. Então o amigo, ele te atrapalha muito porque ele te leva para o lado errado, ele te leva para a droga, ele te leva para a bebida, ele te leva para tudo. Então você sempre tem um amigo seu que te desanda nessa parte. Então a amizade, no caso, vai te induzindo a fazer as coisas. A mais. Porque... Então um conselho assim, para esses jovens que às vezes os pais estão falando, às vezes aí, não é, até mesmo líderes espirituais, pastores, chega ali, né, conselheiros de jovem, chega e fala, jovem, cuidado com o tipo de pessoa que você anda. Qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas? Né? Eu digo que vigiem, né? Porque hoje em dia nesse mundo da gente está um mundo tão cabuloso, mas a gente deve afastar um pouco das amizades, deve escolher com quem vocês andam, deve escolher com quem vocês conversam, porque hoje em dia, meus irmãos, a gente não tem mais amizade. Então assim, a amizade da gente é Deus e a nossa família. A gente deve ouvir muito a nossa família, porque se um pai te pede, porque o pai está vendo as coisas acontecer e você que está junto com o seu amigo, você não vê o que acontece. Então qualquer um que estiver de fora e te dá um conselho, ouça, porque ele sim realmente, principalmente pai e mãe, ele sim realmente vê o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a gente, por estar junto com um amigo, acha que é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas não, meus irmãos, não. Então afasta, ouça o conselho dos pais, porque se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, eu não tinha caído na droga igual eu caí. Porque meu pai sempre me avisava. Fui parar na cadeia por causa de amigo, mas meu pai sempre avisava, olha, vigia, larga esses seus amigos, chega em casa cedo, vai ter um pouco mais de responsabilidade no seu trabalho, mas a gente não escuta, né, meus irmãos? A gente, por ser novo, acha que pai e mãe é chato, acha que não deve dar ouvidos. Às vezes até o mesmo amigo da gente fala que é chato pai e mãe. Às vezes dá conselho errado para a gente sair de casa, entendeu? A gente sai, fica 2, 3 dias sem estar em casa, mas realmente o que a gente precisa é do pai e da mãe, da família em geral. Amém. Então, por aí nós já podemos ver, nosso irmão Alisson está aí ligadinho aí, Deus abençoe a sua vida, a sua família, testemunho aqui maravilhoso. Então, o primeiro ponto que nós destacamos aqui, desse testemunho profundo, maravilhoso, isso aqui tudo antes de conhecer a Cristo, de ter um contato real com o Senhor Jesus. Nós vemos que a amizade influenciou muito, influencia, porque a própria palavra do Senhor ela vai nos dizer que não tem comunhão entre as trevas e a luz. Aquele que quer andar em luz, ele não consegue caminhar nas trevas. E a palavra do Senhor ela também vai nos dizer, por exemplo, os santos comunicam com os santos,
temos que tomar cuidado e fazer esta separação clara e evidente. Nós não vamos, agora sou crente, né? Porque tem uns crentes que se tornam chato também, né? Agora sou crente, não posso nem conversar com fulano ali. Não, não é isso. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que nós temos que ter direcionamento e saber que nós não podemos ir por cabeça de terceiros e buscar. Outro ponto também que nos chamou muita atenção quando o irmão saiu, né, no caso aqui de Minas, e foi para ali em São Paulo, também por influência, né, de terceiros. Foi sim, eu fui convidado para trabalhar em São Paulo. Mas chegando lá, eu me desacertei, né, no serviço, porque é muita droga. A gente emana com amigos, igual eu disse. Meus irmãos, e esse negócio foi só atrapalhando a minha vida, porque eu queria sempre estar junto com esses amigos. Então eles não já eram de lá, eu já não era, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me manter. Só que tudo que eu fazia era para gastar com os amigos na farra, nas drogas, na bebida. Então eu fui só andando para trás, porque os amigos lá a gente... era muita droga, então lá as coisas são muito mais fáceis. A gente de interior, a gente não conhece muito bem. Quando a gente começa a conhecer, a gente se aprofunda mais nas coisas. Então o que acontece? Os amigos te apresentam coisas. Então é sempre esse negócio de amigo. Então vamos depositar mais o amor em Cristo, em a nossa família, porque se dependesse da minha família, eu nunca que tinha caído em tentação, nunca que tinha conhecido amigos que me levasse para onde me levou. Mas em São Paulo mesmo, eu nunca que tinha ido para São Paulo, porque um amigo meu trabalhava num lugar e eu fui trabalhar junto com ele. Então ele que me fez um convite, conheci ele, e ele que me fez convite, me chamou para ir para São Paulo. Então lá é o mundo da perdição. Assim, não são todos, né? Porque tem muitas igrejas nossas por lá, entendeu? Mas quem quer andar no caminho errado, lá é o lugar. Amém. Então nós temos aí a questão da influência de amigos e como que é perigoso a gente estar andando. Então que os amigos já apresentou as drogas, o amigo levou para um lugar ainda mais longe, e aí é onde que vem aquele ponto também, né? Que a Bíblia fala, o primeiro mandamento com promessa que Deus ele faz, né? Honrar pai e mãe para que vai bem, né? Amém. E quando a gente começa a desonrar os pais, as mães, a chance da gente chegar até numa situação pior, no caso do Gabriel, porque Deus guardou, protegeu ali, né? Muito antes dele ter ali o contato direto com Deus, mas Deus já estava protegendo. Mas há outros que não têm esta mesma oportunidade, ou às vezes não dá tempo de se converter, né? Porque ali em São Paulo, eu acredito que o irmão viu várias pessoas até perdendo a própria vida ali, devido a essa situação. Muitas pessoas ali, às vezes, até amigos que hoje já se foram por causa das drogas, e que infelizmente não tem muito o que fazer mais, né? Realmente, a gente em São Paulo, é muito fácil você chegar numa biqueira e pegar uma droga, um negócio qualquer, é muito fácil, mas hoje em dia lá é o mundo da perdição, como eu disse, né? E assim, a gente vê amigos da gente, então Deus vai fazendo a obra, porque eu fui um cara que, graças ao Senhor bom Deus, eu fui sempre guardado nessa parte. E assim, Deus foi me dando a honra de poder estar conhecendo Ele. Igual lá em São Paulo mesmo, como eu disse, teve um rapaz lá, um cara que me ajudou bastante, que sempre me chamava para a igreja e tal, e a gente não dava muitos ouvidos, né? E assim, aquelas más influências, a gente sempre queria estar junto, porque sempre dava trégua para o inimigo. Mas o que queria tirar a gente de lá mesmo, a gente não dava ideia. Então, eu mesmo, eu digo para todos, falo, gente, vamos orar, jejuar e não dar brecha para o inimigo, porque é complicado muito mesmo. E eu fui um cara que saí de casa novo, né? Eu não dei ideia pro meu pai, como minha mãe é falecida, né? Eu não dei ideia pro meu pai, eu achei que os meus amigos iam ser coisas melhores, e não. Hoje eu não tenho estudo, mas não tenho oitava série, mas
por amizade minha ter largado a escola, eu larguei também. Então achei melhor no mundo lá fora. E se eu tivesse honrado meu pai, eu estaria num caminho melhor hoje. Graças ao bom Deus, conheci Jesus, quebrei minha cabeça. Lá fora em São Paulo tive muitos desacertos, não tive nenhum acerto, porque não posso me dizer que eu tinha vida. A vida é depois que a gente conhece a Cristo, depois que a gente conhece a palavra, depois que a gente vê aquilo que Deus tem um propósito na vida da gente, depois que a gente aceita mesmo a Jesus, aí sim, aí a gente pode se dizer que eu nasci de novo. Amém. Glórias a Deus. Glórias. Então, lá dentro da cidade de São Paulo, teve ali os seus procedimentos, teve as suas dificuldades, mas até ali Deus preparou um homem de Deus para poder, não é? Sim. Estar apresentando ali a palavra. Claro, é evidente que normalmente a pessoa que está nessa situação, quando chega e fala, você, né, vamos mudar de vida, nem todo mundo quer mudar naquele primeiro instante, né? Que acredita, até porque as drogas, ela acaba trazendo uma alucinação, a pessoa acha que fica invencível, tem uns que acham que já é super-homem, super-poderoso, e a situação vai só agravando. E de repente, então, o irmão numa situação ali já quase que de rua, né? Isso. Aí então o homem de Deus, o servo de Deus chega ali e vem trazer um testemunho, uma palavra de Deus. E foi esse caso? E foi assim, foi um dia que eu tinha vindo para Minas. Aí eu peguei, voltei para São Paulo. Lá em São Paulo, eu tinha comprado 1 litro de cachaça e um baseadão sentado lá numa quadra. Aí o cara chegou, irmãos, Senhor, ele é um, sabe, é tão divino, as coisas são tão divinas que em 10 minutos esse homem chegou e me disse, né, as coisas da minha vida toda, em 10 minutos de conversa. Eu apaguei o baseado, pus no chão, o litro de cachaça que eu tinha aberto, eu tampei ele. E ele falou comigo, ó, você vai ser um pregador da palavra, você vai ser um cara assim, tal. Beleza, e passou. Aí quando eu voltei em Minas de novo, fui lá para procurar o cara, né, que eu queria conhecer ele, queria saber mais. Irmãos, Deus, ele é tão misericordioso, pastor, que eu fui na casa dele procurar ele. Olha para o senhor ver, ninguém sabia onde o cara morava, ninguém conhecia ele era um cara grande, ele é um cara grandão. Pastor, Deus usou um anjo dele para chegar em mim e tipo falar, irmão, você está num caminho muito errado. Portanto que eu estava tão errado que Deus usou um anjo dele para vir conversar comigo. Porque eu falei, gente, esse cara morava aqui, ninguém no bairro conhecia. Ninguém no bairro não sabia, ninguém via quem ele era. E assim, ele sempre insistia comigo, vamos para a igreja. Ele ia na porta da minha casa me chamar, mas eu não dava ouvido, eu não dava ideia. O dia que eu resolvi dar ideia para ele, que eu comecei a pensar diferente em Deus, em Cristo, lá em São Paulo, isso eu estava em São Paulo ainda. Aí eu peguei e falei, gente, eu tenho que mudar de vida, eu não posso estar do jeito que eu estou. Aí, meus irmãos, quando eu resolvi a procurar ele já não estava mais, mas por quê? Deus tinha mandado esse anjo para conversar comigo. Porque eu não achei ele mais, eu não vi ele mais, mas a partir dessas palavras que ele me disse, eu comecei a ficar... Sabe quando Deus usa aquela obra dele, usa aquele anjo dele, fala, vai lá e dá um chacoalhado nele para ele acordar para a vida? Amém. Assim foi o que Deus fez comigo. E a partir desse momento eu comecei, mas até então eu não consegui largar as drogas. Eu comecei a pensar diferente. Mas foi esse processo que Deus foi usando, até eu chegar nesse ponto que eu estou hoje. Mas foi uma coisa tão divina. Ele andava atrás de mim, conversava comigo, às vezes estava nesses baile funk, com muita droga, muita coisa, muita cachaça. Eu olhava o cara lá, irmão, vamos para a igreja, vamos, sempre insistindo comigo, sabe, pastor? É misericordioso. Quando eu lembro, eu chego a arrepiar, sabe? É uma coisa que, como Deus usa a obra dele, sabe? Usou um anjo dele para chegar em mim e falar e me comprar, e
sabe, quando ele falou, irmãos, em 10 minutos da minha vida, eu nunca tinha visto esse cara, nunca tinha visto. Aí eu comecei a falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí então eu comecei a frequentar menos, a usava droga, mas usava dentro de casa, às vezes sim, às vezes não. Aí chegou um tempo que agora, há 3 anos atrás, eu peguei e falei, eu vou me embora. Foi onde eu voltei para Minas, mas tentei procurar esse rapaz e ninguém conhecia ele lá. Pela honra e glória do Senhor, pôs esse anjo na minha vida para que eu acordasse para a vida. Amém. Então veja aí que o testemunho forte, que Deus ali já providenciou, já preparou antes mesmo ali de ter um contato com Deus, antes de procurar a igreja. Igreja antes disso nem saber, né? Não, eu ia na porta da igreja, e antes de eu ir para São Paulo, eu tinha largado minha esposa aqui, cara. A gente tinha só se conhecido no primeiro momento e eu já estava arrumando para ir para São Paulo. Minha esposa, eu com o bolso cheio de droga, minha esposa chegava em mim, vamos para a igreja, eu ia na igreja, mas com o bolso cheio de droga, pastor. Eu chegava na igreja, olhava a pregação, ficava doido para ir embora, para usar droga, para beber cachaça, para ficar louco, né? Porque a gente acha que é a droga que te dá força, que te dá coragem, que te dá tudo. Então, eu colocava a droga acima de tudo. Um dia minha esposa virou para mim e me disse, você escolhe ou eu ou a droga. Eu abri a porta da sala e pedi ela para ir embora, porque a droga eu não largava. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom, é maravilhoso. Graças a Deus, que já nos concedeu a vitória. Amém. E eu falei com ela, pode ir. Mas a gente vai acordando de pouco. Eu chegava na igreja, minha esposa batia o joelho no chão e orava e pedia a Deus. Às vezes eu até olhava e falava, não, aí eu não entro não. Me empurrava para dentro da igreja. Ela tem uns irmãos dela que sempre frequentou a igreja, né? Que eles são um pessoal ótimo. Para mim foi uma bênção de Deus que colocou na minha vida. Me empurrava para dentro da igreja, me chamava, vamos. Minha sogra ia, meu sogro ia. Eu tinha minhas cunhadas, tenho minhas cunhadas. Todo mundo ia e eu ficava só de longe olhando. Às vezes eu sentia vontade, mas às vezes por eu estar com a droga no bolso eu falava, não vou não. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia, às vezes eu entrava. Mas eu entrava de boné, calça larga, aquele estilo, sabe, aquele estilão do mundo. E aquele negócio doido. Mas Deus foi fazendo a obra, Deus foi chamando, foi buscando devagar. Porque a obra de Deus é assim, meus irmãos. É devagar e sempre. Né, pastor? Exatamente. Misericordioso. Graças a Deus. Então veja aí a trajetória de um homem sem conhecer a Deus, né? Um homem ali que sofreu muito, passou por um procedimento muito grande. E aqui é apenas um pequeno relato, né? Como estávamos conversando, se formos colocar tudo aqui mesmo, vai ficar o dia inteiro. E ainda tem, não é, mais algumas coisas, que ele teve também um outro período de prisão também, né? Tive. Eu tive um tempo na prisão, onde eu sofri bastante. Aí agora é onde some os amigos, aonde some tudo. E quem vai lá? Seus pais, seus familiares. Esse sim que você vê quando você está numa cama de hospital ou numa cadeia, é que a gente vê, entendeu? Lá dentro eu fiquei um pouco, mas eu estava assim, eu não queria saber da palavra. Eu não queria saber de Deus, porque por mim, por já estar no lugar daquele, eu já estava errado. Então, nem assim, nem numa cadeia, eu não consegui me converter. Eu não consegui procurar a Deus. Então, eu achava que, por eu ter feito o que eu fiz, eu estava recebendo um castigo de Deus, de ter usado muita droga, de ter mexido nas coisas dos outros. Porque quando a gente está viciado, que nem eu era viciado, a gente quer sempre usar mais, quer sempre mais e mais. Então a gente rouba pai e mãe, a gente rouba a própria família para poder usar essas coisas. Mas esse tempo que eu tive lá, eu vi muita coisa, vi fogo, vi quebradeira, foi coisas que um dia eu peguei e falei, meu Deus, eu saí daqui e nunca mais eu volto. Paguei 12 anos de cadeia. Sabe, eu entrei dentro da cadeia, eu fiz 18 anos dentro da cadeia. Olha para você ver, meus irmãos,
o tanto que o inimigo é sujo, e meus amigos me largou lá, entendeu? Aqueles que eu achava que eram meus amigos, porque amigo meu foi meu pai, minha mãe e Deus, porque nessa época nem casado eu não era, mas foi Deus mesmo. Então eu agradeço muito, sabe? Eu sou muito grato por Deus. Teve minha tia que me ajudou demais, foi uma pessoa ótima para mim. Meu pai me ajudou do jeito que pôde, né? A minha mãe é falecida, mas a minha madrasta me ajudou bastante também, sabe? Então a gente vai vendo nessa parte. E amigos meus, não teve um para falar comigo assim, na época eu fumava, vou mandar uma carteira de cigarro. Não teve. Não teve. Então, meus irmãos, nesse ponto que dói o coração depois que você vai ver. E por aí diante, eu saí, depois também não quis mais amizade, não quis mais nada. Eu fui só me afastando. Foi onde eu vi que a presença de Deus e dos nossos familiares que é necessário na nossa vida. Amém. Para você que está nos acompanhando pela rádio, nós vamos aqui a uma rápida identificação e já voltamos. Maravilha, então estamos aí com esse testemunho maravilhoso que o nosso irmão Gabriel que está passando. Então quer dizer que os amigos, os mesmos que apresentaram as drogas, não procura depois, não, na hora que cai? Não, quando a gente cai num lugar desse, é que a gente vê, né, realmente quem que gosta da gente, quem que ama a gente, né, aí some os amigos, some as namoradas, some todo mundo, né, é igual um álbum de foto. Enquanto você está com seus amigos, está lá aquelas fotos. Depois que você cai na cadeia, não tem mais as fotos, não tem mais aquela amizade, não tem mais nada, né? Passa um livro em branco. Então, é onde acontece, onde a gente para pensar, né? Aí refletir o que a gente fazia, sente falta dos amigos e vê, né? O reconhecimento que eles dão pra gente. E é onde a gente se arrepende de ter conhecido, de não ter escutado os pais. Amém. Então, para você que está aí acompanhando agora e às vezes está nessa mesma situação, quer viver só na base, não é, do amigo, não escuta os pais, não escuta aí aqueles que realmente se preocupam, porque a pessoa que realmente se preocupa com a gente, a primeira coisa que ela vai fazer é nos aproximar de Deus. Ela vai trazer uma paz e não vai querer ficar nos aproximando do inimigo. É por isso que a palavra do Senhor, se nós formos ver o Salmo 1, ele vai nos dizer que mais do que feliz ou bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Veja que a palavra do Senhor é muito forte e que ela nos toca realmente a alma e nos faz pensar. Às vezes vai por conselhos, né? Por amizade, e na hora que cai mesmo ali, o conselheiro ele sempre dá uma desculpinha dele, né? Isso. Ele sempre tem a história dele ali, ou então ele chega a dizer, não foi bem assim que eu falei, ele interpretou errado. Você às vezes precisa contar na prisão, então você precisa ali do testemunho dele para poder te livrar ali. Não vai dar para mim ir. Não, ele sempre tem uma história mal contada, né? Isso, às vezes a gente nem quer que leve alguma coisa pra gente, às vezes a gente quer saber como que tá, quer ter aquela pessoa que a gente gostava de andar, né? Que bebia no mesmo copo que a gente, que comia da mesma comida que a gente, né? A gente acha que vai lá, vai ajudar, Não, nessa hora, só Deus, irmãos, só Deus. Porque Ele é misericordioso, Ele sim a gente pode depositar o nosso corpo e a nossa alma, porque Ele sim livra a gente, Ele protege a gente, entendeu? Ele dá força para o pai, para a mãe, para passar, porque quem sofre não é quem vai preso, quem sofre é o pai e a mãe, de fora da cadeia, porque é muito triste, sabe? É muito triste, sabe, meus irmãos? A gente relembrar dessas coisas. Então, assim, a gente passa por um período difícil. Quando a gente sai, a gente não consegue arrumar trabalho. O pessoal olha pra gente de uma forma diferente. Os seus amigos já não querem mais andar
com você porque polícia vai baixar, vai estar lá. Então não é mais aquela mesma coisa, não tem mais aquela mesma amizade. Então, meus irmãos, para quem está ouvindo aí, eu peço encarecidamente, larga essas amizades, seja mais contigo, ande mais sozinho, pense mais em Deus, ouça mais seus pais, converse. Se tem algum problema em casa, chega, converse com seu pai, converse com sua mãe, pede uma opinião à sua família, mostre os seus problemas, porque eles sim vão te ajudar. Não é na bebida, não é na cachaça, não é no cigarro, não é na maconha, não é no crack, nem no pó que você vai conseguir esquecer. Pelo contrário, vai sempre aumentar seus problemas. Então, eu peço que ouçam, porque amigo é só para te atrapalhar. Tem aquele que te levanta para cima, mas mesmo assim, ele tem sempre um pouco de inveja. Mas sempre tem aquele que vai te afundar, vai querer te dar um copo de bebida, ou que seja esticar uma carreira de pó, ou que seja alguma coisa assim. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e não vai deixar. Basta você querer. Glórias a Deus. E graças a Deus por isso, né? E depois que sai da prisão, então, até é interessante você observar, até as amizades fogem. Né? Fogem. Até as amizades, principalmente aqueles que te indicaram, que te apresentaram ali as coisas erradas, os primeiros a fugir. Os primeiros. Os primeiros a fugir. E depois que o irmão sai da prisão, no caso o irmão retorna para Minas, como foi esse procedimento? Eu vim para Minas e continuei, né? Sempre usando droga e aqueles negócios. E descobri que eu tinha um filho, né? Então foi uma glória de Deus. Era uma coisa que eu sempre quis. Deus me presenteou, porque lá esse rapaz, né, esse anjo de Deus que chegou em mim e me disse que aqui em Minas eu ia ver a minha família aqui. Aí eu cheguei na minha casa lá, eu olhei, eu vi quem que era a minha família, né? Cheguei aqui, vi meu filho e tal, e gostei, né? A gente fez tudo bonitinho e tal, só que eu ainda continuava usando a droga, não era excessivamente, porque já morava comigo, meu filho e minha esposa, mas eu não era casado, eu não considerava casado, porque por meu filho estar em casa, eu não usava muita droga em casa, ficava sempre no banheiro de casa, minha esposa batia querendo tomar banho, ou às vezes usar o banheiro, eu não saía, ficava sempre usando droga, fumava muito crack. Então, de acordo que eu saí da prisão, foi assim que aconteceu. Mas aí Deus vai usando de uma tal forma que eu fui desanimando. Depois que esse anjo de Deus chegou em mim, que eu me acordei, então eu fui desanimando. Eu queria largar a droga. Eu ia para a igreja, depois a minha esposa passou, quando eu vim para Minas, passou a ir mais para a igreja Deus e Amor, mais frequentemente, e querendo sempre me levar. Então eu ia, só que eu ia com o bolso cheio de droga. Aonde eu passava para ir para a igreja era uma biqueira. Então, antes de eu ir para a igreja, eu pegava uma pedra de crack para me levar para a igreja, para quando eu voltasse para casa eu fumasse. Então era sempre assim a rotina. Aí eu fui sempre nessa rotina, sempre andando assim, sempre fazendo assim. E chegou um dia de eu falar: meu Deus, eu não quero mais. E eu sempre buscando a Ele, só que eu não conseguia parar. Ficava 1 ou 2 dias sem fumar. E nisso em casa eu já não tinha mais nada para trocar a troco de crack. Cama, fogão, geladeira, botijão, sofá. Eu tinha ganhado um colchão, que eu pus o colchão no chão, que minha esposa dormia no chão. A gente não tinha nada de comer em casa, porque se eu ganhasse uma cesta básica, eu trabalhava. Mas o dinheiro que eu ganhava no meu trabalho era para fumar crack. Se eu ganhasse uma cesta básica, eu trocava ela a troco de crack. Se eu ganhasse um saco de leite, eu trocava a troco de crack.
Então tudo que eu tinha na vida era para trocar a troco de crack. Eu já não tinha mais nem roupa mais para me usar. Eu já estava andando já todo sujo, todo largado. Ia para o serviço trabalhar, chegava em casa, ia fumar crack. Não tinha, minha esposa almoçava e jantava na casa do pai dela, mas da mãe dela. Então não tinha nada em casa. Foi só dificultando. É onde eu me aprofundei mais no crack. E fui só piorando. Às vezes eu ia pro lixão. No serviço mais eu não estava tendo serviço, porque o pessoal foi descobrindo que a gente fumava crack, que eu fumava. E então não foi mais tendo aquela certa confiança em me dar serviço, por medo de eu roubar as ferramentas, por medo de eu roubar as coisas. Então não fui mais. Então eu fui pro lixão catar reciclagem, e lá eu catava reciclagem para mim tirar um pouco de dinheiro para dentro de casa, e a maior parte do dinheiro ia pro crack. Então minha esposa às vezes comprava fralda, me pedia dinheiro para comprar a fralda, eu com dinheiro no bolso para comprar a fralda e o leite da criança, eu falava que não tinha para me comprar a droga. E assim, nessa altura mais eu já não tinha amigo, porque o crack é que era meu amigo, o crack é que era tudo para mim. Fui apresentado por um amigo e me afundei no crack. E assim, eu já não tinha mais nada. Foi até então que eu fui vendo que eu não tinha mais nada, eu naquela loucura, não podia escutar nenhum barulho, que eu me escondia. Sabe, meus irmãos, é muito triste a pessoa que está nesse caminho. Então fui me aprofundando, fui caindo de cabeça. Um dia Deus usou, como se diz, né? Deus usou um louco para chegar em mim e falar comigo: olha, eu vou te falar, você está numa situação que não está fácil, então procure Deus. E o cara era um noiado igualzinho a mim, fumava até mais do que eu. Deus usou esse cara para chegar em mim e falar isso comigo. E nesse dia eu fui para a igreja com o bolso cheio de crack. Na igreja eu cheguei e falei: meu Deus, se o Senhor é Deus mesmo de promessas, por que deixa eu usar isso? Por que deixa acontecer isso comigo? Na hora não tive nenhuma resposta, meus irmãos. Cheguei em casa, eu tinha uma pedra de crack no bolso, fui fumar ela. Irmãos, Deus foi tão justo comigo, que parece que tomei até um tapa na boca quando eu coloquei a lata na boca e acendi o cigarro. O meu prazer era de ver a pedra derreter em cima da cinza e fumar, sabe? Esse era meu prazer. Nesse dia acordei sem saber, no outro dia, sem saber, fui para a igreja, fui para casa, fumei, acordei sem saber o que tinha acontecido. Pela honra e glória do Senhor. Na mesma noite que eu conversei com Deus, no outro dia de manhã cedo, eu tinha crack, eu tinha maconha dentro de casa, eu tinha um chavador e a seda. Meus irmãos, eu não consegui usar nada. Nada. Foi assim, uma coisa que Deus, sabe, passou a mão e falou, tipo, nessa linguagem: eu vou te mostrar quem sou eu, vou te mostrar se é mesmo isso que você quer. Bom, não consegui usar nada. Aí fui novamente na igreja. Aí sempre o pessoal fala, né? Quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Cristo. E eu sempre ouvia, mas eu ficava sem jeito. Nessa noite, meus irmãos, a igreja lotada, mas eu cheguei e não vi ninguém. Olha para vocês verem o que Deus faz, a misericórdia. Tem uma irmã nossa, ela estava pregando a palavra, ela disse, tudo o que eu estava sentindo, ela disse no púlpito: olha, meu irmão, não precisa se levantar, não precisa se manifestar, mas você está com problema nos rins, você está com problema no coração, você está todo cheio de problema, mas hoje Deus vai cair por terra, porque Deus está aqui, Deus está me usando para falar. Meus irmãos, na hora eu me acordei, eu estava de boné, eu tirei o boné, eu me senti, como eu estava com a roupa do mundo, eu me senti como se eu tivesse pelado dentro da igreja. Me deu vontade de tirar aquela roupa, me deu vontade sabe, me deu uma euforia tão grande, irmãos, que quando no final da pregação que ela disse
que quem quisesse aceitar Jesus podia ir lá na frente. Do nada eu levantei a mão, mas a igreja vazia, eu não tinha visto ninguém, e nisso a igreja estava cheia. Fui lá na frente, orou para mim, pôs a mão na minha cabeça. Irmãos, quando eu virei para trás, a igreja toda vibrando, sabe, eu não tinha visto ninguém na igreja, a igreja toda vibrando. Nesse dia que eu aceitei Jesus, que eu aceitei Cristo, que eu vi a diferença na minha vida, irmãos. E foi misericordioso. Foi uma coisa linda, foi uma coisa que nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca tinha procurado a Deus, nunca tinha procurado nada. Sempre deixando o inimigo fazer o que tinha que ser feito. Sempre roubando, sempre, sabe, às vezes traficando para usar, para gastar aquele dinheiro com a droga, para usar a droga, sempre pegando quantidade de droga, nunca tinha pegado uma Bíblia para ler a palavra ou qualquer coisa assim. Nesse dia, o que eu senti, jamais senti na vida. Aí sim, meus irmãos, eu vou te falar. Isso foi de um dia para o outro. Glória a Deus. Foi de um dia para o outro. Deus me mostrou quem era Ele de um dia para o outro. Nisso Ele já tinha me livrado de muitas coisas já, meus irmãos. Muitas coisas. Na cadeia me livrou de muita coisa. Me livrou de morte na cadeia. Entendeu? Me livrou de muitas coisas. Mas até então não tinha prestado atenção. Porque Ele tinha uma obra para fazer na minha vida. Graças a Deus. Mas aí nesse dia que eu me entreguei minha vida para Jesus, eu não ia na casa do meu pai. Meu pai, quando eu entrava dentro da casa dele, meu pai andava junto comigo com medo de eu roubar alguma coisa ou deixar alguma droga em casa. Hoje, pela honra e glória do Senhor, meu pai vai na minha casa, eu vou na casa dele, ele me convida, almoça na minha casa, eu almoço na casa dele, eu moro perto da casa do meu pai. E a partir disso aí foi só bênçãos. Graças foi só glória, sabe, é até difícil explicar de tantas maravilhas que Deus fez na minha vida, sabe? Graças a Deus. Coisa simples que às vezes eu não dava valor, que hoje eu dou valor, sair, levar meus filhos para tomar um sorvete, que hoje eu tenho um casal de filhos, minha esposa, que sempre me ajudou, sempre esteve comigo nessa caminhada. Amém, glórias a Deus. Então, até chegar na casa do Senhor, o irmão passou, né, por esse processo todo aí, que só a misericórdia mesmo. Observa que foi somente Deus que conseguiu mudar a situação e o quadro dele. Toda essa parte foi paga também diante da justiça, né? Sim. O irmão teve hoje, o procedimento, não deve nada. Nada, hoje eu ando... Nem satisfação mais. Não. Nem satisfação. Só cumprimento, bom dia, boa tarde, por educação. E hoje já não precisa de correr a polícia mais. Não. Antes não podia nem ver, porque o usuário de crack, quando ele vê a polícia, ele fica todo desconcertado. Já sai correndo, né? Já fica todo desconcertado. Hoje já não tem medo mais, porque já está tudo em cima. Pela honra e glória do Senhor. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Ele pagou, né, as dívidas diante da sociedade. Paguei. Diante da justiça. E graças a Deus também já pagou, né? Paguei tudo. Jesus já pagou pelo pecado dele. Isso. Pelo erro dele. E deu hoje uma nova vida. Nossa. Graças a Deus. E a esposa casou, como que... Sim. Quando eu estava determinado, pastor, a mudar de vida, né, tive um apoio muito grande da igreja. Porque esses sim, os que me apoiaram, eu dou muito valor, né? Na igreja, quando eles veem que a gente quer mudar, eles vão, ajudam, sabe? Na igreja Deus é Amor foi onde eu tive o conforto. Não me insistiu a nada, não me pediu nada, sabe? A única coisa que me pediram foi a minha presença na igreja. Então, gente, na igreja Deus é Amor foi onde eu achei tudo. Foi aonde foi a minha porta, né? Que abriu o mundo para mim, foi maravilhas. Então, assim, lá na igreja, quando eu fui revelado, quando aceitei Jesus, o pastor pegou meu nome, me ajudou bastante, né? Ia na minha casa, procurava saber como eu estava, se eu não fosse na igreja, queria saber. Até então que um dia me propôs, se eu fosse querer mesmo seguir com eles, se eu queria ser batizado, porque tinha o ensinamento, me perguntou se eu queria frequentar o ensinamento. Então eu ganhei uma oportunidade de serviço. Hoje eu trabalho, graças ao meu Deus.
né, fichado, registrado, não preciso mais de estar no lixão, catando lixo para usar droga, né? Graças a Deus fui liberto. Hoje eu sinto o cheiro, me dá vômito. Glória. Deus fez uma obra tão grande que se eu vejo, se eu sinto o cheiro de maconha, ou se eu vejo alguém usando, meu estômago embrulha, se eu não sair de perto eu acabo vomitando, de tão bendita que foi a obra do Senhor. Glória a Deus. E pela igreja, através da igreja, né, conseguiram me ajudar, casei, né, me ajudaram a casar, porque eu não era casado, me ajudou muito, fiz um ensinamento. Hoje eu sou um cara batizado na igreja Deus é Amor. Glória a Deus. Sou um cara feliz com Deus, estou aprendendo da palavra de Deus, porque todo o tanto que a gente procura a Deus é pouco, porque nesse mundo que a gente está, o inimigo está sempre em volta, né? Mas Deus é misericordioso. Quando a gente entrega a vida para Ele, qual eu passei nas águas, é muito lindo, é muito maravilhoso, é sem explicação. Se eu pudesse falar, eu falava aqui o dia inteiro através de Deus, de tanta misericórdia, de tanto amor que Ele me deu, né? Na igreja Deus é Amor foi tudo, foi lindo, foi aonde que eu tive tudo na minha vida, tudo, eu posso dizer tudo, que eu construí a minha família, que eu construí os meus amigos, pastor da nossa igreja, muito presente na minha vida. Se eu tenho qualquer problema, eu converso com ele, eu tenho essa liberdade de conversar, de pedir um conselho, de ser aconselhado por ele, né, pastor Wellington? É uma coisa muito, a glória de Deus, muito misericordiosa, só bênçãos. Amém, graças a Deus. Então, irmão, graças a Deus, casou. E a família hoje está feliz ou está triste? Tá feliz. Graças a Deus. Minha esposa sempre fala, né, que Deus me guardou para ela e ela para mim, né? Então foi uma coisa maravilhosa, né? Que a gente, no começo a gente começou assim, bem devagar, porque não tinha nada, né? Então estou em fase de construindo minha vida ainda, porque o crack destrói a vida da gente, o crack te leva ao fundo do poço, ao mínimo de tudo. Então a gente vai se reerguendo. Muita gente que às vezes me vê não acredita. Eu pesava 45 quilos, hoje eu estou com 84. Então dá para ver a mudança claramente. Dá. Só para quem viu quando ele chegou na igreja, temos até o registro em foto, o pastor me conheceu. Era só Deus na causa. Quando chegou foi só pela misericórdia mesmo do Senhor. E Deus ele foi trabalhando, foi operando. E, né, fomos orientando, ensinando dentro da palavra o que precisava de apoio que a gente podia ajudar, né? Sempre ajudando, palavra, o ensinamento do batismo. Casou, graças a Deus, Deus já abençoou até com mais um filho, né? Foi, uma bênção, uma criancinha abençoada e que está crescendo já na graça de Deus. Já está aprendendo aí, até cantar em casa já canta. Canta. Na igreja também já canta, bate palma. Tem uma menininha de um aninho e 6 meses, eu acho, e bate palma, vai no pastor, graças a Deus, quer pedir a unção e recebe a oração ali e a bênção de Deus, né? A esposa dele vai puxar a orelha dele porque ele esqueceu a idade certa da filha, mas Deus vai dando a vitória aqui, né? Vai sim. Então, trabalho também, então graças a Deus o irmão já está trabalhando. Sim, na igreja Deus é Amor me ajudou muito, né? Porque eu não parava em serviço nenhum, porque era usuário de crack, então ninguém me dava serviço. Então, onde eu trabalho hoje, todo mundo confia em mim, graças ao meu bom Deus. Glórias a Deus. Eu tenho a liberdade, né? Eu só sinto meio ruim porque eu venho na igreja só uma vez por semana, porque eu trabalho à noite, mas sempre que eu posso, né, eu venho na igreja. Às vezes se termina um pouco mais cedo, que às vezes a gente pega um pouco mais cedo, se termina um pouco mais cedo, eu corro, me arrumo, ligo para minha esposa, ela já arruma os meninos, às vezes até o pastor mesmo me busca em casa, né, me ajuda, me dá uma força, porque às vezes o menino está dormindo e tal, eu ligo para ele, pastor, me socorre, vai lá, me busca, eu venho para a igreja, né, sempre está apoiando, sempre ajudando a gente, porque como eu digo, meus irmãos, na casa de Deus somos uma igreja, né, é igual uma árvore. Então, uma árvore sem o caule, que
que é o nosso pastor, então a gente não é nada. Então ele sempre, né, se vê qualquer diferença ou se vê qualquer coisa, ele sempre está lá nos ajudando e vê que às vezes a gente está triste, chega, dá um conselho, dá uma palavra. Às vezes, quando igual eu fui abrir um culto, pela primeira vez eu disse, pastor, eu não sei como que eu vou fazer. Ele virou para mim, varão, se Deus te deu a boca é porque Ele sabe o que você vai falar. Então, ele sempre dá palavras boas, sempre ajudando a minha família, por tudo. Então, agradeço a Deus por ter conhecido a igreja Deus é Amor. Amém. Glórias a Deus por isso. Então está aí, não é, o registro do nosso irmão. E a promessa daquele irmão que fez lá atrás, ela já está se cumprindo. Tá se cumprindo. Tá se cumprindo, glórias a Deus. Está se cumprindo. O irmão já, não é para ver, falou, ele já ia ser um pregador da palavra. Isso. E aqui a gente dá a oportunidade, né? E Deus vai dando a vitória, já está abrindo culto. Abrir culto, né? E para quem não tem costume, às vezes fica meio perdido, né? Às vezes fica sem saber. Que no nosso costume, no nosso ministério, a pessoa vai, a primeira parte ali é meia hora de oração, então tem aquele período que a pessoa faz ali de oração, e depois canta louvores, dá oportunidade para outras pessoas também, não é? Está contando testemunho, louvando, adorando a Deus, mas isso já é questões, digamos, internos, para quem não conhece ou não sabe, né? Questões litúrgicas, exatamente, uma palavra mais séria, né? Questões litúrgicas, e cada ministério tem o seu, cada igreja vai ter a sua, e na igreja Deus é Amor tem esse costume, tem essa liturgia de abertura de culto, e ele já está, já aquela timidez que tinha antes, acabou, né? A gente, Deus vai fazendo a obra, né? Amém. Vai fazendo a obra devagarzinho, a gente vai aprofundando na palavra, a gente vai aprendendo, é tão gostoso estar de trás do púlpito louvando a Deus, é tão maravilhoso, porque se Deus morreu por nós, então a gente deve, devo por essa obrigação, por estar louvando a Ele, agradecendo a Ele por tudo que eu passei, e hoje eu sou um filho presente com Ele, porque todos nós somos filhos dele, mas hoje eu sou presente a Ele. Antes não, antes eu nem dava ideia, nem considerava, mas hoje sim, hoje pela honra e glória do Senhor, eu estou presente a Ele. É maravilhoso, é muito maravilhoso, é só bênçãos. Graças a Deus, que motivação até para a gente prosseguir, continuar, né? Ficar alegre. Primeira vez, quando ele foi para abrir culto, ele sempre tentando arrumar ali um mecanismo, né? Cada hora tentava, todo lado que ele fugia, a gente chegava na palavra, não, mas vamos lá, vamos aprender. Mas em algum momento o irmão se sentiu pressionado, forçado a fazer alguma coisa? Não. Isso é obra de Deus. A gente ganha oportunidade. Portanto, mesmo o pastor Wellington, ele chega, ele te dá oportunidade, ele te pergunta, ele não insiste, porque tem muitos crentes insistentes, né, pastor? Exatamente. Tem muito crente insistente, ele quer que você vá de qualquer jeito e tal. Aqui não, ele te dá a oportunidade, e quem faz a obra é Deus. Exatamente. Então, assim, Deus que chega e que vai entendeu? Vai trabalhando, vai fazendo aquele serviço dele devagar, até você chegar e falar, hoje eu quero. Quando eu vi na tabela que meu nome estava lá, eu senti uma emoção tão grande que na hora eu marquei e mandei pro pastor. Falei, pastor, que bênção. Então, e Deus usa a gente de uma tal maneira que eu fiquei o dia inteiro ensaiando o que eu ia dizer, o que eu ia falar. Quando eu subi no púlpito, foi totalmente diferente. Deus me deu outra coisa. Eu planejei uma leitura, mas Deus na hora me deu outra leitura. Amém. É uma coisa tão maravilhosa, sabe? É uma coisa que às vezes é instantâneo. Deus usa a gente, Deus usa. Glória. Sabe, irmãos? É uma coisa maravilhosa. Graças a Deus. Essa explicação de tão... É tanta alegria que a gente chega a ficar eufórico, a gente chega a dar vontade de pular e de... Sabe? É maravilhoso. Só que a gente se controla, né, pastor? Amém. A gente se controla. Tudo com ordem e decência, né? A gente grita, dá glória a Deus, aleluias, e louva sempre o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus, Ele está operando, está abençoando e já vai crescendo. Gabriel já tem 2 anos, alguma coisa já. 2 anos. Aí, né? Nessa trajetória.
nessa caminhada aí, já passou pelas águas, já fez e foi crescendo. Às vezes a gente fica escutando, a gente fica até triste, né? Tem pessoas que falam, não, né, não tem necessidade de acompanhamento, de ajuda, não precisa disso. E não, a gente vê um testemunho claro e forte. Se não tivesse apoio, o irmão teria voltado para a igreja? Não, porque é o seguinte, a gente, às vezes, a gente precisa de uma palavra, de uma pessoa mais sábia. Por quê? É igual quando eu disse que a gente ia abrir o culto, eu estava nervoso, eu não sabia o que eu ia dizer. O pastor chegou em mim e me deu uma palavra que eu levei para mim, eu falei, é verdade. Então, gente, assim, irmãos, eu peço que procure sim, não digo para ser Deus é amor, mas aqui foi aonde foi melhor para mim. Mas se puder vir para cá, a gente aceitamos de braços abertos, né? Tá aí as portas abertas. Tá aí as portas abertas. Venha, procura, conversa, que vocês vão ver. Não venha um dia de visita, procure saber, porque eu fui assim, eu comecei visitando, fui gostando da palavra, mas assim, ficava meio acanhado. E aqui não, aqui eles me receberam de braços abertos. Então eu digo que na Igreja de Deus é Amor, não insiste com a gente, não é pessoas assim que... Tem muita gente que fala, a gente não precisa de passar, igual eu passei por muito tempo atrás, depois que você errou muito é que você foi procurar. Não é. É porque Deus me mostrou ali uma porta aberta, minha esposa já era da Deus é Amor, então ela me levou, ela me cativou, e lá o pastor soube usar a palavra de Deus, Deus soube usar ele para falar para mim o que ele queria falar. Então foi lindo, foi maravilhoso. Se não fosse a palavra do pastor, teve a irmã Nayara também, me disse umas palavras, assim, não foi para mim que ela disse, mas Deus usou ela para ela falar coisas para mim. Então assim, se não tivesse a palavra de Deus, eu não tinha saído da droga, eu não tinha voltado na igreja. Entendeu? É lindo, é maravilhoso. Eu convido vocês a vir na igreja Deus é Amor, para vocês verem como é lindo a palavra, como é maravilhoso. O pastor sabe usar as palavras com a gente, sabe conversar com a gente, não insiste coisa com a gente. Então assim, meus irmãos, peço encarecidamente que venha, conheça a nossa igreja, conheça a nossa palavra, conheça as nossas revelações, porque nossa igreja é famosa no mundo inteiro, no Brasil inteiro, por revelações, assim como eu fui revelado. Porque lá mesmo em São Paulo, Deus usou um obreiro dele para revelar para mim o que eu seria hoje. Olha o que eu sou hoje. Eu sou rico de Deus, eu sou rico na palavra de Deus. Por quê? Por palavras. Então a gente precisa sim de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus. A gente precisa de um obreiro de Deus, igual o pastor Wellington foi usado por Deus para falar para mim. Então se não fosse ele, hoje eu não estava aqui. Hoje eu agradeço muito a ele e a igreja Deus é Amor. Amém. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Né? Nós não estamos aqui... Aquele que está na frente da obra, ele não está fazendo nada além da sua obrigação, do seu dever, né? De cativar, de trazer, de abraçar realmente. Porque se a gente for olhar mesmo, o pastor ele tem que ter o cheiro da ovelha. Sim. Ele tem que estar ali para apoiar, ele tem que identificar quando a ovelha está precisando, está machucada, está ferida. E quando a ovelha está fazendo pirraça também, né? É verdade, tem que puxar a orelha quando está... Na hora que precisa também do cajado tem também, né? Isso, ajuda muito, mas se pisar fora da linha ali, a gente mesmo vê, a gente vê que a gente está fora da linha. Exatamente. E quando a gente ouve aquela palavra num dia de uma pregação, a gente fala, opa, essa aí é para mim. Para as pessoas entenderam, quando fala, né, do cajado, de bater mais forte, não é bater não, né? Não. É porque a palavra de Deus, ela tem para todas as bases, para todo mundo que precisa. Tem. Então há momentos que Deus vai usar uma palavra mais firme, por exemplo, quando pega uma carta do apóstolo Paulo, né, uma igreja que estava meio tranquilo ali, que queria fazer mais bagunça do que tudo, né, aquela zoada, Paulo ele chega ali e fala, calma aí, vocês estão fazendo muita bagunça, muito barulho e está tendo pouca ação. Por exemplo, a gente pega a igreja de Coríntios ali, o povo estava animado, queria só gritar e pular aquela agitação toda, mas o amor eles não queriam saber o que era amor. Verdade. E o principal, a gente pode fazer tudo na igreja, não é, na casa do Senhor, mas se não tem um amor não adianta, né? Sem o amor a gente a gente precisa do amor de Cristo. Então
É maravilhoso. Maravilhoso. Graças a Deus. O irmão pensa em sair, desistir? Não, nunca mais. A presença de Deus? Digam, eles falam que, como no ditado popular, né pastor? Nunca mais é muito tempo, mas nunca mais é muito tempo mesmo que eu quero estar na presença do Senhor, na nossa igreja Deus e Amor, porque aqui é onde eu fui acolhido, aqui foi onde foi onde eu fui revelado, foi onde Deus fez o trabalho e a obra, né, pastor? Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, a obra que Deus ele fez é muito grande, é muito cativante. Estava conversando com ele mesmo que sentiu, né, mano? Eu quero contar meu testemunho, quero passar aquilo que eu vivi, para que outras pessoas também possam mudar. Para que venham para cá, conversem mesmo com a gente, né, pastor? A gente vem, a gente conversa, a gente ajuda no que a gente puder, a gente ora. Então venham para cá, venham conversar com a gente, venham ver um pouco da minha vida, porque isso foi só um pouco da minha vida, né, pastor? Exatamente. Uma coisa, o pastor sabe de muita coisa, até pouco tempo agora, antes da gente começar aqui, eu estava dando ele um outro testemunho meu que nem eu me recordava, mas Deus me fez chegar aqui e falar para ele. Então venham aqui, venham conhecer a nossa igreja, venham saber um pouco, dar mais obrigação para Deus, que é maravilhoso, né? A gente precisa sim de Deus, e eu não quero sair nunca mais. Graças a Deus. Nunca mais, isso, né? Pela honra e glória do Senhor. Glórias a Deus. Glórias. Deus ele vai trabalhando, vai operando. E a história do Gabriel é muito forte, muito impactante. Teria vários outros pontos que a gente poderia destacar aqui, mas Deus nos permitiu, né, trazer até aqui. Hoje está com a família, já está com a vida bem estruturada. Até mudar de casa Deus permitiu, né? Permitiu. Eu morava num fundo, numa casinha no fundo, onde era muito noiado, que usava muita droga. Aí eu lá no meio deles, olha para vocês verem, irmãos, o que Deus fez. Eu lá no meio desses noiados que fumava crack, eu sentindo o cheiro de crack e eu não usava. Glórias a Deus. Não usava. Graças a Deus. O demônio chegava assim, ó, me dava na mão. Falava aqui, ó. Eu falava, não, pela honra e glória do Senhor. Aleluia, tá repreendido. Deus. Então Deus, quando Ele faz a obra por completo, por inteiro. Ele lava de dentro para fora. E o interessante é que lava mesmo de dentro para fora. E aqui, graças a Deus, a gente foi acompanhando a trajetória, né? E quando Gabriel, no começo ele ia frequente. Aí no dia que ele sumiu, foi meio engraçado. Ele tinha até combinado, né, de ir na casa dele. Falei, como é que faz agora? Aí no sábado ele chegou lá, falou, não, pastor, graças a Deus, Deus já fez a obra. E isso que não tem nenhuma semana, né? Ele aceitou numa semana, na outra ele já sumiu. Falei, opa, será possível? O rapaz já abandonou a fé, meu Deus. E eu não sabia onde que ele morava também, aí tinha esse outro problema aí, né? Tinha outro problema. Aí depois ele chegou e falou, não, eu estava até com vergonha, falei, não, eu tô com vergonha de levar o senhor lá em casa, porque o lugar é meio... bagunçado, meio cheio de noiado. Mas para nós não tem nada disso, não. Tem não, a gente vai, já foi muitas vezes na casa dele, já. Graças a Deus, já oramos, já buscamos a Deus junto ali, e o que precisa, estamos à disposição para poder fazer a obra. E nós fomos vendo, aí ele falou, não, graças a Deus já estou trabalhando, já estou começando a melhorar a minha vida, foi glória. Aí todo sábado ele começou a ir. E como a gente via ele só os sábados, aí na hora que ele ia chegando, cada gente já vendo, foi engraçado, o rapaz já tá pegando uma carnezinha, já vai engordando, o rosto foi mudando, e hoje a gente vê o brilho de Deus que mudou, que transformou. Pesava 45 quilos, né, pastor? Não, isso é peso de criança, né? 45 quilos, hoje eu tô com 80 e poucos aí. Graças a Deus. Daqui a pouco vai ter que fazer até umas dietas aí para dar uma emagrecida aí. Hoje eu posso me dizer, igual eu brinco direto com a minha esposa, pastor, eu sou crente, porque eu só como. Pegou essa maneira. A gente não pode tomar nada, álcool nem nada isso, assim. Não, sentido, só. Mas vai para comida, né? Para comida. Às vezes acaba até caindo, não pode cair na gula, né? Não, a gente fala que come não exagerado, né? Mas assim. Não é dentro do controle. A gente chamou para comer, a gente vai mesmo. A gente falou de comida, ô glória. Pela hora e glória do Senhor. Não pode esquecer do jejum, né? A gente
para poder manter firme. quebrar a carne, né? A carne também, a gente... Quebrar a carne e perder também o cara a barriga. Por tudo que a gente passa, o jejum não é nada. Porque o que eu passei, eu fiquei praticamente uns 15, 20 dias sem comer nada, só usando droga e cachaça. Então, o que vale o jejum para Deus, se eu ficar aí poucas horas aí, umas 6, 7 horas, ou que seja, até um jejum bem forte mesmo. Então, isso aí para Deus é muito. Então, para Deus, o que eu penso assim, para Deus eu faço pouco. Então, eu acho que é maravilhoso pelo que Ele fez para mim. Então, eu acho bem gostoso, bem interessante o jejum. No amém. E hoje é um rapaz que já sorri, já está mais alegre. Antes ficava escondido, com medo. Até quando chegou mesmo na igreja a primeira vez, ele ficava meio ali de boné. Não queria muito que o povo chegasse muito perto, nada. E eu olhava esse povo chato. Né? Passava. Aí dava um glória a Deus, a gente olhava assim, começava a falar em línguas. Aí a gente pensava, né, negócio estranho, às vezes estava meio... Aí depois a gente foi... E hoje já está aí também, já preparando, já querendo falar em língua mais alto também, né? Estamos. Já fica pela honra e glória do Senhor, eu vou ganhar essa bênção. Graças a Deus, amém. Né? Hoje já não vem sem o terno também mais não, né? Agora já ficou invocado, já é obreiro já, né? Sim, a gente sempre está preparado para, às vezes, se precisar, e a gente está aí preparado para dar a palavra. A gente conhece pouco, mas o pouco para Deus é muito. Não, é o que Deus precisa, é o coração aberto, né? E a obra é com Ele, né? Quando for falar, não preocupe, porque Deus ele vai colocar a palavra certa, a palavra necessária ali. Isso. E no começo ele gravou muito essa parte, porque ele estava igual aqueles peixes, né? Só tentando escapulir de um lado para o outro. Eu falei, não, mas né, nós vamos estar lá, vamos ajudar o irmão lá no que puder. Mas então, né? Eu não fico com vergonha de falar, eu fico com medo assim de as pessoas olhar para mim assim e não falar. É porque a gente está acostumado no mundo. No mundo sempre tem aquela gíria popular, né? E eu sempre pensava, eu olhava o pastor, eu me espelhava nele, eu olhava o pastor sempre conversando bonito, sempre com palavras diferentes, sempre com novidades, sempre olhava assim na Bíblia, eu falava, eu quero ser igual a ele, só que eu não sei falar, eu não sei aquela gíria, aquele negócio assim. Aí foi um dia que ele disse pra mim, se Deus te deu a boca é porque... Eu falei... E é verdade. Desarmou ele ali na hora, né? É verdade. Até a desculpa fugiu. Aí eu falei com ele, pastor, pode marcar lá que eu vou. Mas porque ali a gente via que não era que ele não queria fazer. Não é que estava forçando ele. Eu queria. Não força ninguém. Só que ele arrumava ali o mecanismo, traduzir, ele não queria falar que ele queria fazer, mas ele não sabia o que fazer. Era vergonha, né? Aí na hora que chegou ali com a palavra. O inimigo faz isso, o inimigo usa a gente. Usa também. Por a gente ser um missionário assim, o inimigo usa, porque ele não quer isso que a gente. Ele não quer não quer que a gente conhece mais da palavra. Porque exatamente. Todo tanto que a gente conhece, às vezes eu chego aqui para dar uma palavra, o pastor sempre me dá outra palavra, ele entra noutra palavra e fala, eu não conhecia essa palavra. E o inimigo não quer isso. O inimigo trabalha na mente da gente, não porque a gente é crente que a gente não é tentado. Sim, a gente é sempre tentado. Exatamente. Mas o que acontece? Você bate o joelho no chão e fala, meu Deus, hoje eu preciso da tua palavra. Me dá a tua palavra, Senhor Deus. Então assim, é maravilhoso. Então Deus vai e te faz, porque o inimigo faz a gente fazer isso, né, pastor? Exatamente. A gente Gabriel, hoje dá a palavra, não, pastor, eu não sei, eu não preparei nada. Não, sempre um dia o pastor disse, sempre quando você ganhar a oportunidade, não vire as costas para Deus, porque se você ganhou a oportunidade e não quis ir, é porque o inimigo está te fazendo virar as costas. Então, nem que seja para você dar um testemunho, para você falar, para você agradecer, né? Nem que seja para chegar lá e falar, meu Deus, obrigado porque eu vim na tua casa hoje, Senhor. Amém. Né? Graças a Deus. Então, assim, não perca a tua oportunidade. E era o que o inimigo estava fazendo comigo, porque eu ainda não estava assim,
preparado para o que o inimigo fazia, né, pastor? Então, Exatamente. o pastor foi trabalhando, foi me ajudando, foi me dando a palavra. Então foi aonde eu cheguei e falei, hoje eu vou. Cheguei na minha esposa e disse, hoje eu vou. Aí quando eu olhei meu nome lá, eu falei, glória a Deus. Glórias a Deus. Muito satisfeito, Glória. né? E é a primeira vez, nós temos também o sistema, né? A pessoa, na primeira vez que está tímido ali, coloca de duas. Isso, Vai dando força pro outro. Isso, o pastor Deus foi me vai dando ajudando, glória. foi me apoiando, foi me ensinando como... Foi Deus que usou Graças mesmo. a Deus. É misericordioso. Eu só tenho que agradecer. Glórias a Deus. Portanto, eu nem peço mais nada a Deus, eu só agradeço, porque as bênçãos vêm. Depois que a gente é convertido, que a gente entrega mesmo a vida para Jesus, que a gente entrega tudo, a gente fala, Senhor, hoje a minha vida está nas suas mãos. Amém. Aí as portas vão se abrindo. Exato. Nem precisa de você pedir, parece que, sabe, que Deus já fala, você vai levantar hoje, igual, só de eu estar aqui hoje aqui, é uma bênção de Deus. Graças a Deus. Né, pastor? Glória É uma a Deus. coisa que Deus me concedeu, sabe, uma coisa que é tão maravilhoso a gente falar sobre Deus, Amém. falar o que Deus fez comigo, o que Deus me dá, porque isso aqui é uma bênção hoje. Então, é maravilhoso. Então, o que eu posso dizer é só agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós já estamos caminhando aqui para o final dessa programação. E qual conselho o senhor daria para quem está aí perdido nas drogas, às vezes acha que a sociedade já abandonou também, ninguém quer nada com essa pessoa, está jogada às vezes aí no canto, e de repente, né, vai nos acompanhar aí mais para frente. Qual conselho o senhor deixaria para essas pessoas? Olha, eu vou falar por mim, porque eu estava assim, porque eu estava numa fase que Deus estava num propósito para mim. Todos nós temos um propósito nessa vida. Deus já sabe do seu propósito. Então, eu peço encarecidamente que procure uma igreja mais próxima, igual eu fiz. Eu procurei a Deus, eu conversei com Deus. Eu um dia em casa, usando droga, eu ajoelhei no chão e disse, meu Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Fui ouvido por Deus num dia, no outro dia eu já estava liberto. Então assim, a pessoa que quer realmente parar de usar droga, que quer realmente mudar de vida, porque quando a gente para de usar droga, a gente fica rico, não de dinheiro, mas fica rico de tudo, fica rico de tudo que você pensar, tudo. Então assim, procure a Deus, ore, fale com Deus, Ele vai te escutar em qualquer ocasião. Depois disso, você procura uma igreja, procura seus parentes, seus pais, seu pai, sua mãe, e converse com eles, pede eles um apoio. Sei que às vezes vai ter aquele que já teve muitas vezes, já foi apoiado pelo pai e pela mãe, mas demonstre que quer mudar, porque Deus, Ele vai te escutar, vai te escutar. A palavra de Deus, ela é bendita. Então, se você é um pecador e quer mudar realmente de vida, fale com Deus. Fale com Deus, porque Ele fez assim comigo. Ele usou um obreiro dele, Ele usou um anjo, porque depois disso eu procurei o cara e nem achei ele mais. Ele usou um anjo, né, para falar comigo. Graças a Deus. E nesta manhã também, Deus está usando aqui, não é, um homem de Deus, para poder trazer um testemunho daquilo que passou, daquilo que viveu, e está edificando a sua vida e transformando. Graças a Deus, por esta oportunidade. Para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre pela sua companhia, sua audiência, que Deus em Cristo continue lhe concedendo a paz. Se despede seu irmão em Cristo, o Wellington Timóteo, e também Gabriel Feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Um forte abraço para você.